Ó, Gabriela, será que nós só herdamos dos nossos familiares, dos nossos ancestrais, dos nossos pais, né, das pessoas que nos educam, a roupa, o enxoval e os hábitos alimentares? Há mais qualquer coisa que nós herdamos da nossa família que nos, de alguma forma, pode condicionar a nossa vida? Claro que sim, obviamente, a cultura em que estamos inseridos, e, acima de tudo, o processo religioso, também, não é? Que a pessoa pode ter. Isso são dois fatores primordiais. Acho que sim. E hoje estamos aqui para falar, obviamente, de espiritualidade, é sobre isso que vamos falar, o processo religioso, que acaba por influenciar, as pessoas, não é? Claro. Nós estamos a gravar isto em Portugal, não é? Existe uma cultura católica bastante forte e fervorosa, não é? Eu acredito aqui no sul da Europa, mas aqui particularmente em Portugal existe muito esta ideia e com muito respeito e com muita consideração, nem pode ser de outra forma, mas claramente que nós quando subscrevemos uma religião, e seja lá qual for essa religião, também vamos subscrever, vamos aceitar, cumprir certos alinhamentos filosóficos, não é? Uns que são mais, têm uma perspectiva que nos dão mais possibilidades e outros que nos restringem mais, não é, Gabriela? Isso pode ser extremamente complicado quando nós nos começamos a limitar por crenças que não são propriamente as nossas. Claro que sim, obviamente. Então, e Portugal, que é realmente um país extremamente católico, ah, eu gostava de dar um exemplo muito interessante, para todos que nos estão a ouvir, e acaba por ser, um exemplo até cultural, digamos assim. Então, falando um bocadinho da parte da história, se nós formos ver os nossos antepassados, nomeadamente os reis, o clero, ou até muito mais até a parte da burguesia e a nobreza em si, estamos a falar da fundação de Portugal e os séculos que se seguiram, ou seja, nós temos aí o catolicismo de uma forma muito, muito, muito forte. E peço desculpa a todos que nos estão a ouvir e que possa tornar aí um bocadinho o seu coração um bocadinho mais triste ou algo assim do género, mas é preciso falar nisto para todos perceberem as coisas e para compreendermos também o dia a dia do agora, o porquê de pensarmos de determinadas formas relativamente à religião. Se nós pensarmos nisto no passado, todas estas pessoas tinham bens, tinham posses e havia aqui uma grande disparidade entre a parte mais rica e a parte mais pobre do povo. Então, o que é que acontecia muitas das vezes, uh, principalmente na burguesia, nos nobres e tudo isso? Muitos deles matavam, muitos deles iam para as guerras, adquiriam muitas coisas, roubavam e por aí fora. O que é que acontece? Tudo isto, no final mais da vida, porque é que nós hoje em Portugal e tantos pela Europa temos santos? Porque muitos deles, no fim da vida, se despojaram dos seus bens. E ao se despojar dos bens, o que é que eles queriam com isto? Comprar um lugar no céu. Então, uh, pela religião, digamos assim, nós temos que perceber isto, que às vezes é tipo quase como que se estivéssemos a fazer um trato com a parte divina. E isto não é o correto. Portanto, ter espiritualidade sim, mas através da religião de uma forma com medo, ou aqui um trato, fazer aqui uma negociação, tipo, eu agora vou-me despojar de tudo, vou para um mosteiro e vou ficar lá até ao resto dos meus dias, porque eu vou guardar o meu lugar no céu. Muitos deles se tornaram santos, digamos assim, à luz da Igreja Católica, uh, porque tornaram-se porque consideraram santos por causa destas situações. E nada mais é do que eu quero comprar um lugar no céu. E isto não é espiritualidade. Isto é medo, é culpa, é castração de pensamento. E hoje em dia isso acontece também com as promessas. Eu vou fazer uma promessa porque eu quero ficar melhor. Lá está. Temos aqui uma troca de favores. E se calhar todos aqueles que pensam de uma forma mais livre, sem um processo religioso tão vincado, não vão fazer isso. Vão pensar por si. Vão pensar de uma forma diferente.
Diz, E desculpa. Gabriela, não, eu só para comentar o que estás a dizer, e muitas vezes o que acontece é que as pessoas já não subscrevem essas religiões ou já não são alinhadas nessas ideias, mas continuam a praticar os mesmos rituais do que quando pertenciam. E é Exatamente. uma das coisas muito curiosas, não é? Por exemplo, eu tenho alguém que acredita na vida depois da vida, que acredita que nós vamos transcender, que a alma é imortal e quando só fica cá a carnucha, o corpo, a alma segue. E depois, nada contra, por favor, não... mas só para trazer uma ilustração extrema, mas também ilustrativa daquilo que eu quero partilhar. Depois vamos para os cemitérios achar que as almas estão lá. Não é? Então, existe um contrassenso entre a consciência que nós temos, não é? Que fomos desenvolvendo, fomos aprendendo e fomos praticando, e depois, quando as coisas não estão a correr como nós, vamos fazer, vamos continuar. Então, eu acho que tem a ver com um pouco uma questão de alinhamento. Se nós escolhemos uma cultura cristã, uma religião cristã, então claramente faz todo o procedimento. Agora, se nós já estamos num patamar de consciência que nos permite ver a realidade de outra perspectiva, temos que nos manter dentro dessa ideia, não é? Porque é muito fácil, como aquela frase, não é? Não vale a pena fazer reza Santa Bárbara só nos dias de tempestade. Não é? Não vale a pena nós acharmos que somos muito espirituais, mas depois quando as coisas acontecem, vamos voltar para trás e fazer as coisas como faríamos antes de ter aquela consciência mais espiritual, mais aberta. Então é muito difícil perceber, se calhar, esses dogmas, essas crenças, esses procedimentos implícitos, particularmente que a nossa sociedade e a nossa família nos trouxe, nas pequenas coisas. Nós todos dizemos, já que seja o que Deus quiser, ou graças a Deus, ou tantas outras coisas que as pessoas nem são católicas, Claro, e mas dizem usam exatamente as mesmas ideias do que um católico. tal e qual. Daí a frase tão célebre que é graças a Deus que eu não acredito em nada. Não é? Então é exatamente esse contrassenso. E nós estamos a levar para uma situação quase mais de Igreja Católica, mas podíamos falar Sim, com qualquer religião, não é? perfeitamente. Um praticante, quem está, na minha entender, e provavelmente na Gabriela e no Filipe e todos nós aqui do canal, não é? Entre nós, tem esta ideia, uma pessoa tem que ser livre. O É, caminho é da liberdade, o caminho não é do condicionamento. exatamente. A liberdade de expressão, de pensamento acima de tudo, isso é o que faz com que nós possamos ter a verdadeira espiritualidade. E é essa que se vive no plano espiritual. Ou seja, lá em cima não há religiões. E lamento dizer isto a tantas pessoas que nos estão a ouvir, não é verdade? Mas não há a Igreja Católica, não temos, sei lá, Outras os, religiões, não é? exatamente, os budistas, o templo. Pronto, se calhar até pode existir num processo de, digamos assim, de plasticidade neural de quem está lá e que necessita de ter ainda essas capacidades, como essas vivências como muletas, digamos assim, são num processo de transição, mas isso é só uma plasticidade neural. Nunca na vida será, olha, agora vou ali para aquele pagode que é um templo que é importante, agora vou ali para aquela igreja. Não, não há espírito, não há, digamos assim, religião, há espiritualidade, há amor, há autorrealismo. E isso é a espiritualidade maior. E desde que a gente pensa assim, nem sequer necessitava de reencarnar. Mas isso já são outros 500. Né? Mas isso é muito importante, Gabriel. E também vou aproveitar para partilhar contigo e com quem vier a ouvir meu relato na primeira pessoa, porque eu não sou batizado, né? Meus pais nunca batizaram, e, entretanto, houve um período da minha vida que me aproximei muito da Igreja Católica. Fui às missas, fui a Fátima, então estive muito próximo dessas ideias. E de repente não. Houve depois um processo que me afastou e eu segui outro rumo, mais ligado à espiritualidade, e depois até os dias de hoje. Mas é muito curioso que nesse momento, quando eu me desvincula da Igreja Católica, ou dessas ideias do universo do catolicismo, eu comecei a ficar meio contra, a dizer, ai, mas isto, mas aquilo, e não sei o que, não sei o que mais. E hoje em dia, pelo menos a minha consciência hoje em dia é de respeito. Né? Perceber que, por exemplo, quando nós entramos numa igreja, eu falo por mim, não é? Quando eu entro numa igreja, de respeito com aquelas pessoas que estão lá, com a consciência que estão lá, né? Do plano do físico, do plano espiritual, não têm propriamente, eu não sou dono da verdade, eu não vou lá dizer o que está certo ou errado. Então, a mesma coisa que eu peço respeito, eu respeito para também ser respeitado,
mas uma pessoa entra, sai tranquilo, não é? Então, às vezes, nós viramos as costas às antigas crenças e começamos a criticá-las, mas isso também não será propriamente pacífico, eu acho eu, não achas, Gabriela? Gente, isso não é de todo benéfico e não estamos a ter a conduta certa da espiritualidade. Estamos a condenar uma coisa que não o devíamos fazer, já passamos por lá, temos que respeitar acima de tudo todos aqueles que ainda estão nesse processo. Porque, na verdade, nós temos que ver o processo das religiões como algo muito simples, que é cada um está no seu extrato evolutivo. E as religiões, de certa forma, acabam por ser benéficas, digamos assim, para muitas pessoas que ainda não conseguem compreender as coisas de uma forma diferente e que precisam desse processo que estão a viver, pela religião, pela fé dogmática. Então, vamos também, eu não vou dizer, não é aceitar, é É respeitar, exatamente. respeitar acima de tudo. Eu faço o mesmo, eu entro em todos os templos que for e respeito todos os templos, inclusive saúdo quem lá estiver, a nível espiritual, que esteja ali a guardar aquele local, porque todos têm a sua função. E, E há, só para então, por favor, não, não, só para comentar esta pequenina expressão que estava a dizer, é que é importante que as pessoas percebam que muitas das vezes os nossos queridos irmãos espirituais, da espiritualidade maior, que não têm religião, trabalham de forma voluntária em todos esses locais. Sejam eles da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, da Igreja Católica, dos os evangélicos, protestantes, dos os budistas, evangélicos, tudo, 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 tudo. Então, eles próprios vão até lá, vestem outras roupagens para que nós encarnados possamos compreender as coisas de forma diferente, possamos aceitar as nossas dores, possamos viver as coisas de uma forma mais leve. Pronto, portanto, há esta situação em que eles vestem as roupagens que têm que vestir. Se calhar à segunda estão no candomblé, à terça têm que vestir de frade, mas as coisas são mesmo assim. São mesmo assim. não, mas eu acho que isso, quem estiver a ouvir deve pensar, uau, como assim? Mas é verdade, na energia é livre, a energia não se condiciona, a nossa Exato. crença é que acaba por condicionar a energia. E é preciso ter esse respeito, porque em todos, como estás a dizer, só para esforçar, todos os espaços existem pessoas magníficas ou consciências magníficas. Em todas as religiões vão existir Sim, sempre aqueles que estão mais próximos do amor, vamos pensar assim, e são mais próximos, ou uns mais próximos daquilo que seria a dor ou seria a falta de amor. Mas em todas as religiões, então aqui não se trata de criticar religiões, esta é aquilo, aquilo é o outro e tudo mais, mas perceber que se calhar, como estás a dizer, para certas pessoas faz sentido, mas à medida que nós vamos trilhando outros caminhos e vamos aprendendo outras coisas, uma espiritualidade mais livre de dogmas, que também haja espaço para duas coisas, também para aceitar que as pessoas pensem de forma diferente da nossa, e também para nós aceitarmos as nossas próprias formas de pensar, porque se calhar diz assim, epá, eu acredito nisto, em aquele livro escondido, mas eu, por causa que as pessoas vão dizer, ainda vou dizer mal de mim, eu ainda vou... Não claro. é? Então, às vezes, o nosso meio social também nos condiciona, está dentro de um modelo de pensamento, e, naturalmente, que quem opta por esta ideia da espiritualidade mais leve, mais livre, também tem que respeitar e ser respeitado, não é? Se tiveres o filho, se tiveres o marido que quer, deixa também trilhar outras ideias, porque quando nós metemos mordaças na cabeça das pessoas e não as deixamos expandir, também não estamos a realmente a amá-las, estamos a controlá-las. Tal e qual. Estamos a controlá-las. Agora é que disseste tudo. É mesmo isso. Portanto, não estamos a ser bons para aqueles que gostamos, nem muito menos estamos a ser bons para connosco, nem para com todos aqueles que estão à nossa volta a ajudar-nos. Portanto, temos de ter esta consciência. Se pensamos de forma livre, temos de deixar ser livre, porque cada um chega à meta na altura que tiver que chegar. E assim é.